Muito boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa. A Renamo submeteu na segunda-feira 2 recursos sobre o afastamento de Venâncio Mondlane como cabeça de lista para o município da cidade de Maputo. O primeiro recurso foi para a CNE e o segundo tem como destinatário o Conselho Constitucional. De acordo com fontes do partido, os 2 recursos foram submetidos na última segunda-feira e, apesar de destinatários e conteúdos distintos, têm ambos a mesma finalidade: impugnar a deliberação que afastou Venâncio Mondlane da corrida eleitoral. No recurso para a CNE, a Renamo contesta o fato do órgão eleitoral ter dado provimento a uma reclamação do MDM sobre a candidatura de Mondlane. Entende o maior partido da oposição que a deliberação deve ser declarada nula porque o MDM é inelegível para reclamar da inscrição do então cabeça de lista da Renamo, porque apenas o proponente tem esse direito. Já no recurso que avançou para o Conselho Constitucional, a Renamo recorre aos argumentos apresentados pelos juristas Teodato Ungwana e Teodoro Watt para pedir a anulação da deliberação da CNE que afastou Venâncio Mondlane. A Renamo subscreve o entendimento segundo o qual a renúncia de Venâncio Mondlane à Assembleia Municipal de Maputo, fato usado pela CNE para chumbar a sua candidatura, foi por força da lei, pelo que é elegível para concorrer às eleições de 10 de outubro. Neste momento, a Renamo aguarda pela apreciação do Conselho Constitucional como último recurso para recolocar Venâncio Mondlane na corrida. Ora bem, e hoje temos como analistas, e vamos começar mesmo por este tema, Pedro Guilis, da Frelimo, Augusto Pelembe, do MTM, e Mohamed Yassine, da Renamo. Começava por si, Mohamed Yassine. A Renamo não perde forças, aliás, numa altura em que os partidos estão de mangas arregaçadas para os pleitos eleitorais que se avizinham. A Renamo continua de pedra e cal em Venâncio Mondlane. Bom, boa noite. Boa noite aos colegas do painel. Boa noite aos telespectadores em casa. Eu penso que é uma questão de perseguir a legalidade. E de forma que não podemos permitir que a lei usurpe de forma não clara o direito do cidadão. Isto porque entendemos nós, é nosso entendimento, que o MDM, a apresentar praticamente o seu documento, a CNE, fê-lo, mas sabendo que o documento, a princípio, deveria ser considerado nulo. Okay. Isto porque, se formos debruçar a lei, e é preciso olhar para a nova lei, que é a Lei 6/2018, no seu artigo 25, no primeiro número, diz que da deliberação contendo aceitação ou rejeição das listas referidas no artigo 23, que fala das listas de candidatura, os proponentes, repito, podem reclamar junto à Comissão Nacional de Eleições no prazo de 3 dias. Isso se refere ao proponente da lista, porque vem quer dizer, referido às listas, a rejeição ou não das listas. A nova lei fala do proponente. Pegando nesta lei, nós voltamos para aquilo que é o pedido do MDM, praticamente para a não aceitação da candidatura do engenheiro Venâncio. O MDM exige que o Venâncio não possa ser aceito porque renunciou o mandato anterior. E este posicionamento da CNE, se for a ver, é do dia 23 de agosto e o do MDM, que deu entrada, é exatamente do dia 17. O que quer dizer que, se for entender, olhar assim até para uma teoria de conspiração, diria que a CNE esperou que o MDM avançasse com este documento para poder rejeitá-lo neste formato. Okay. Mas o formato aqui de CNE é de que o Venâncio, que fique bem claro para o povo, é que o Venâncio, porque saiu da Assembleia Municipal na altura e avançou para a Assembleia da República, não pode voltar para a Assembleia Municipal. Até pode existir alguma lógica no posicionamento
tanto do MDM, tanto como do CNE. Mas, voltando para a lei, logo o MDM não é o proponente da lista da RENAMO, então é nulo este documento apresentado pelo MDM. O segundo ponto é olhar para praticamente, que é o Código Civil, não é nada que eu esteja a inventar, no seu artigo 335 diz, pegando aquilo que é a posição de CNE, o artigo 335 do Código Civil diz, havendo colisão de direitos iguais ou da mesma espécie, devem os titulares ceder na medida de necessário para que todos produzam igualmente seu efeito, sem maior detrimento para qualquer uma das partes. E diz, na linha 2 do artigo 335 do Código Civil, se os direitos forem desiguais ou de espécie diferente, que neste caso chamamos de espécie diferente, uma é Conselho Municipal, outra é Assembleia da República, prevalece o que deve considerar-se superior. É o Código Civil que o diz. Artigo 335, no seu primeiro e segundo. Deve prevalecer o que considerar-se superior. Tendo em conta que aqui estamos perante uma colisão de cargos da Assembleia Municipal e da Assembleia da República, prevaleceu, no nosso entender, que é em função do artigo 335, o que foi considerado superior. Neste caso, a Assembleia da República é superior à Assembleia Municipal. Este é o Código Civil que assim o diz. Não entendendo nós como RENAMO, como é que o Conselho Nacional de Eleições deliberou para a não candidatura do Venâncio, pegando-se em argumentos, primeiro, o proponente não é elegível, que é, o proponente devia ser a RENAMO, neste caso, porque a lei 6/2018, no seu artigo 25, no primeiro, diz que o proponente, neste caso o proponente do Venâncio Mondlane, é a RENAMO, não é o MDM. E segundo, evocando que Venâncio Mondlane tenha deixado o município para ir à Assembleia da República, onde o artigo 335 do Código Civil o defende. Então, nós decidimos recorrer praticamente ao Conselho Nacional de Eleições com estes argumentos para considerar nula a posição tomada pelo Conselho Nacional de Eleições, trazendo estes e muitos outros argumentos que foram arrolados. Tá. Quem faz parte deste espaço também é Augusto Pelembe. Muito boa noite, bem-vindo aqui à Noite Informativa. Numa altura em que pensava-se que o Conselho Constitucional trouxesse o veredito final, como é que olha para este reavivar de forças parte da RENAMO e esta interposição de recursos? Boa noite aos telespectadores, boa noite também aos meus pares de painel. É assim, devíamos estar agora a debater os nossos manifestos eleitorais, sim, aquilo que temos... falta muito pouco tempo. Sem dúvida. E temos vários assuntos que o país está a viver, inclusive é pena porque esses dias tivemos informação que o Moçambique está numa situação delicada, é um dos piores países para se investir e também as nossas universidades estão fora das 100 melhores universidades da África, é uma situação triste. São esses problemas que devíamos estar aqui a discutir, que afetam diretamente a vida dos moçambicanos, mas infelizmente temos que estar aqui a ser entretidos por mais umas manobras dilatórias da própria RENAMO. Por que digo isso? Porque na semana passada a RENAMO veio a dizer que havia uma intolerância política, o Conselho Constitucional estava a lutar contra a própria RENAMO, mesmo nós sabendo que dentro do Conselho Constitucional há lá um juiz conselheiro da própria RENAMO. E se formos a olhar, o último documento que foi chumbado pelo Conselho Constitucional foi feito dentro do gabinete jurídico da RENAMO, que este conselheiro, juiz conselheiro do Conselho Constitucional faz parte do departamento jurídico da RENAMO, ou seja, ele mesmo exarou um documento que ele ia receber e ele mesmo chumbou dentro do Conselho Constitucional. E a RENAMO veio ao público
dizer que não teve uma resposta desfavorável por causa da intolerância política. E nós dizíamos que a Renamo não conseguiu cumprir com aquilo que está preceituado na lei. E que o certo, a Renamo deveria primeiro fazer uma contestação à própria CNE, não exigir a declaração da inconstitucionalidade de uma lei em que a Renamo não tem, como partido e Venâncio como cidadão, não tem esse direito de o fazer. Agora sim, a Renamo teve o peso na consciência. Eu acho que agora a Renamo caiu em si, o gabinete jurídico da Renamo agora tomou consciência e agora está a começar a respeitar aquilo que está preceituado na lei, que o requerimento primeiro deve ir ao Conselho Constitucional, que é repudiar a Comissão Nacional de Eleições sim, depois ao Conselho Constitucional, o que a Renamo não havia feito. Talvez porque a Renamo está habituado a não respeitar a lei. Por exemplo, não conseguiu respeitar os seus estatutos internos quando recebeu Venâncio Mondlane. Menos de um mês, 2 meses, já era cabeça de lista. Temos o Estatuto da Renamo, segundo o que tenho conhecimento, o membro, para eleger, ser eleito, tem que ter no mínimo 5 anos e pagar cotas. E vimos Venâncio Mondlane, Manuel de Araújo, o Ditete também chegaram, já eram cabeça de lista. E a Renamo, como não consegue respeitar os seus estatutos internos, também pensou que não poderia respeitar a lei. Também olho de um outro ângulo, porque talvez a Renamo pensou que não respeitando a lei e tendo essas negociações com o chefe do Estado, talvez usando do poder das armas, ia conseguir ultrapassar essa barreira sem respeitar a lei, usando esses fóruns que sempre usou para alcançar os seus objetivos. Agora, nesse contexto, eu acho que a Renamo está a agir bem. Agora resta olharmos para a própria lei e esperar, segundo o Conselho, a própria CNE e o Conselho Constitucional, o que é que vão dizer. Mas mesmo sobre esse ponto, olhando para o timing, é aí onde eu quero chegar. É aí onde eu quero chegar. A Renamo, quando sente que falhou, embora não quer vir ao público reconhecer que falhou ao exigir a declaração de inconstitucionalidade, agora a Renamo está a tentar ludibriar a opinião pública, tentar trazer esses argumentos que, na minha opinião, são manobras dilatórias. A Renamo tem consciência que essa batalha está perdida, mas para mostrar à sociedade que está a fazer algo para trazer de volta a Venâncio Mondlane, o que não faz sentido, porque já vimos há dias a apresentação do general Moraes como novo cabeça de lista da própria Renamo, já está no terreno a trabalhar. Eu não vejo como a Renamo vai conseguir ultrapassar essas situações, mas está claro que a Renamo não conseguiu demonstrar maturidade jurídica para resolver os seus problemas diante das instituições judiciais do país, chumbou, na minha opinião, nessa questão e agora tenta lutar contra o tempo, embora não é seguro que vão ter uma resposta satisfatória, mas eu tenho que reconhecer que o gabinete jurídico agora está a fazer o seu papel de cumprir com aquilo que está preceituado dentro da lei. Pedro Guilherme, boa noite, bem-vindo aqui ao espaço. Como é que olha para este todo? Muito obrigado, boa noite, caros telespectadores, boa noite a colegas aqui deste painel. Obrigado pela oportunidade. Bom, primeiro eu gostaria de começar por comentar o facto de que por essas alturas, de facto, nós devíamos estar a discutir questões mais substanciais do ponto de vista de propostas concretas de linhas de governação, etc., que cada um dos concorrentes pretende vender ao público, vender aos eleitores, que são eles que precisarão sufragar ao partido vencedor, concorrente, no dia 10 de outubro. Todavia, entendo também que este exercício de a Renamo ter submetido
um recurso. Recurso do recurso, que é, na verdade, o último recurso que ela poderá fazer, enquadra-se, entendo eu, no conjunto de desafios próprios da consolidação do nosso Estado de Direito, ok? Nós estamos em sede de um partido político que, de processo para processo, vai compreendendo a importância de respeitar as regras do jogo, e nesse aspecto eu penso que não há nada de mal. Todavia, é preciso também termos em consideração o fundamento daquilo que a Renamo está aí a recorrer, porque a razão porque o seu requerimento foi indeferido foi pura e simplesmente por erros de natureza processual. Sim. O que a Renamo está agora a tentar fazer, acredito eu, é tentar o recurso do recurso dentro de um quadro jurídico que nós temos que orienta estes processos no nosso país, mas aqui não podemos perder de vista que isso não garante que a decisão última dos órgãos competentes, no caso Conselho Constitucional e a Comissão Nacional, para onde eles recorrem, tenha que necessariamente decidir de forma contrária. Ou seja, se o conteúdo do recurso que a Renamo estiver a apresentar for contrário ao disposto na lei, sim, ela verá o seu requerimento novamente indeferido. O que eu penso que estes eventos nos ensinam é a necessidade de nos conformarmos com as leis, é a necessidade de reconhecermos que a nossa democracia está em processo de construção e que dentro disso há um espaço que é próprio que os partidos tentem conquistar, e a Frelimo não repara para isso de forma alguma com preocupação, antes pelo contrário, encoraja o respeito pleno pelas leis, que é por essa via que nós poderemos contribuir enquanto partidos políticos para a edificação do nosso Estado e para a consolidação do Estado de Direito. Tá, Mohamed Yassin, entremos pela Renamo mesmo. Que ambiente é que se vive no seio da Renamo, numa altura em que era suposto que na máxima força já tivessem apostado no suplente da lista? Todas estas tentativas de reforço da confiança de Venâncio Mondlane, não estaremos aqui perante uma situação de algum desequilíbrio, algum desentendimento na família Renamo? Como é que se sente o suplente a estas alturas? Bom, eu penso que, primeiro, que fique claro que o cargo que se é dado a um elemento da Renamo requer uma certa responsabilidade. Sim. E não é um cargo que entenda-se que seja meu, tanto como Yassin. Okay. Não, ia dar como exemplo, eu estou na Assembleia da República a representar a Renamo. Se numa outra altura a Renamo entender que eu posso dar melhor contributo num outro lugar, automaticamente irei ceder o meu lugar, dar esse outro contributo onde for colocado. Em relação à questão da candidatura do engenheiro Venâncio, olha, posso até concordar com os colegas aqui que, por alguma distração, nós fomos por uma via que não era a via mais certa para atingir o objetivo que nós prevíamos. Neste caso, era rebater a posição do Conselho Nacional de Eleições. E é preciso também dizer que quem falha, aprende. Não é? E o objetivo é praticamente corrigir e seguir à frente. Olha, estamos aqui a dizer, ouvi aqui a dizer que não, este é o recurso do recurso. Não é bem assim. Entre aspas. Sim. Entre aspas. Não é bem assim, porque afinal de contas, nós nos apegamos ao artigo 476
pegamos no artigo 476, que fala do benefício concedido ao autor no caso de indeferimento. O que nós fizemos foi trazer uma nova petição. Não foi deitar abaixo o posicionamento do Conselho Constitucional, ou o que eu vi aqui a dizer que a Renamo apareceu a dizer que o Conselho Constitucional pode estar a favor de um e outro candidato. Eu me recordo na última vez que estive aqui, há 2 semanas, dizia que aquela que for a posição do Conselho Constitucional, e estivemos juntos na altura, que a Renamo iria se conformar com ela. Por quê? Porque queremos exatamente isso. Seguir o preceituado legal, seguir a lei e evitar que se diga que a Renamo usa da tal estratégia, como o meu colega aqui acabou de dizer, que tem acordos bilaterais entre o governo e a Renamo para poder impor a sua vontade. Olha, nós seguimos por um caminho que entendíamos que era meramente legal, era o certo. Houve uma posição do Conselho Nacional de Eleições que nós não concordamos com ela, avançamos para o Conselho Constitucional que, de forma clássica, entendeu que há inconstitucionalidade no documento que a Renamo aprovou. Não negamos esse posicionamento, concordamos. Mas é aqui que é preciso olhar também que há outros instrumentos que favorecem a Renamo de forma a recorrer a esta própria lei, esta própria legislação que é de todos nós. O que significa dizer que, se diz o colega que a Renamo esteve presente na aprovação das leis e que hoje entende que não deviam ser da mesma forma, claro, nós percebemos que, ao seguir da forma como fizemos de forma errada. E o que é que nós fizemos? Não é exatamente apresentar um outro recurso ao Conselho Constitucional. Não é isto que a gente está a fazer. Pegamos num artigo constitucional e estamos a usar dele, que é exatamente o artigo que fala sobre o benefício concedido ao autor no caso de indeferimento, que diz: o autor pode apresentar outra petição dentro de 5 dias, contando da notificação do despacho do indeferimento. Então, nós pegamos que é o processo do Código Civil, pegamos este artigo e submetemos outro ao Conselho Constitucional. Não submetemos o mesmo documento. Submetemos ao Conselho Constitucional, se for a ver, aqui, a pedir ao Conselho Constitucional que considere nulo a decisão tomada pelo Conselho Nacional de Eleições. Por quê? Porque o Conselho Constitucional de Eleições tomou a posição em função do documento apresentado pelo MDM, onde o MDM não é o proponente da lista do Venâncio Mondlane e, por isso, deveria ser considerado este documento do MDM nulo. Então, pegamos nesses documentos legais e estamos aqui a apresentar. Agora, eu não sei se o MDM nos vai criticar como está a fazer, porque a Renamo está a seguir a legalidade, ou vai nos criticar porque estamos a seguir a legalidade tardiamente, ou vai nos criticar porque agora a Renamo devia estar a pensar em seguir com o segundo candidato e ir pela frente. Nós buscamos, no sistema jurídico legal, aquilo que ainda se oferece para a gente poder usar, estamos a usar. Esgotando toda e qualquer possibilidade de nós avançarmos com quem nós decidimos que tem que ser o nosso candidato a nível de Maputo, a Renamo irá se conformar com a lei. Tá, vamos virar de página, vamos olhar para um outro tema ligado, tanto caso dos juristas Teodoro Huata e Teodato Nguana, que submeteram semana finda uma ação judicial contra o analista político Julião Kumbana por alegadas ameaças à integridade física. O pedido foi submetido à Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchil. Para este tema, iria começar por si, Pedro Guilish. Muito boa noite uma vez mais. Como é que olha para todo este jogo de opiniões, aliás, aqueles que eram tidos como os grandes conhecedores da lei, aqui a reprovarem de forma veemente este posicionamento por parte de Julião Kumbana? Sim. Bom, obrigado mais uma vez. Bom, em relação a este ponto específico, todos nós e vocês aqui têm estado a promover uma série de debates. Ainda ontem houve outros debates. Sim. Em que há várias interpretações que este assunto está
a merecer, sem com isso querer dar pouca importância ao facto de uma das interpretações implicar ameaça, implicar tentativa de intimidação, etc. Mas eu penso que este é um assunto que ganha relevo de facto, dependendo do tipo de percepções que se pretende também construir. Porque são 3 pessoas que provavelmente até se conheçam muito bem, são conhecidos como militantes da Frelimo. Neste momento, é só ver que é curioso que, ao que tudo indica, tinham posicionamentos diferentes em termos de preferências de cabeça de lista, mas que o posicionamento da Frelimo depois ficou claro, quer dizer, nunca esteve também em causa o posicionamento da Frelimo enquanto órgãos que têm competência para se debruçar sobre esta matéria, desde o momento oportuno em que se sabe, que se tornou público, que o candidato cabeça de lista da Frelimo é o camarada Enéas Comite. Este é o ponto. Agora, todos os militantes, por aquilo que é tradição da Frelimo e que eu conheço, eles unem-se a este candidato e vão fazendo trabalhos em relação à promoção da sua imagem e por causa da cidade de Maputo, é uma pessoa com uma grande obra que não sobram dúvidas. O meu caro amigo Gersildo sabe perfeitamente disso, tem trabalhado na área de jornalismo faz tempo, etc. A obra imponente do Dr. Enéas Comite é algo que não deixa espaço para qualquer tipo de questionamento. Então, okay? Agora, são militantes da Frelimo que eu penso que, de alguma maneira, este assunto já foi canalizado à justiça, de acordo com aquilo que também a comunicação social passou. Penso que se estava em momento de algum tipo de ânimos exaltados, houve eventualmente excesso de linguagem por parte de Julião Cumbana. Exatamente, do Cumbana. Mas eu estou... Logo a interpretação. Logo as interpretações, mas as interpretações são mesmo interpretações. Tal como disse, houve excesso de linguagem na forma como foi abordando os assuntos, mas é preciso também termos em conta que nestes períodos aqui em que nós estamos, as eleições estão aí à porta, tem havido algum calor, alguma emoção que caracteriza esses momentos. De todas as maneiras, penso que é importante tomarmos em consideração que é necessário retirarmos lições deste tipo de situações para que se possa conviver em ambientes harmônicos, porque as eleições são apenas um momento em que precisamos reforçar os mecanismos democráticos, constitucionalmente consagrados, pelos quais os órgãos do Estado, os órgãos que vão dirigir o país, precisam ser escolhidos e, de processo em processo, vamos amadurecendo a nossa democracia. Não lhe é estranho que a Frelimo não se tenha posicionado oficialmente sobre estes sacrifícios ou não de Julião Cumbana? Bom, quando a Frelimo tiver que se pronunciar, ela vai se pronunciar em tempo que achar oportuno para o efeito. Ok. Augusto Palambe. É assim, eu acho que o Julião Cumbana ultrapassou os limites, mas espelha a realidade daquilo que tem sido a própria Frelimo, porque se formos a olhar, há várias pessoas, muitos de nós, depois de termos uma opinião contrária, ou se identificar com a oposição,
sofremos várias represálias. E estamos a dizer que tem até pessoas que perderam a vida porque tiveram uma opinião contrária. Até aqui na STV tivemos comentaristas que foram barbaramente assassinados, outros foram sequestrados, humilhados, ultrajados, porque tiveram uma opinião contrária ao regime do dia. Agora, está a ser notória hoje porque o Julião Kumbana atingiu altas figuras deste país. E por isso que estamos hoje a debater esse assunto, porque são pessoas que já foram ministros, deputados, e isso não acontecia. Muitas das vezes esses problemas dos ataques de membros da Frelimo eram muito mais para aqueles de fora da oposição, ou funcionários públicos e outras pessoas que, a partir do momento que se identificavam com a oposição, eram retiradas as suas regalias, eram transferidos para distritos ou lugares distantes. Ou seja, havia uma marginalização das pessoas por se identificarem com a oposição através do regime, ou seja, havia figuras do partido G40, muitas figuras que apareciam para marginalizar todos aqueles que se identificavam com a oposição. Mas agora eu sinto que com a luta interna, espero que a Procuradoria, que recebeu esse expediente, possa agir em conformidade com a lei e acabar de uma vez por todas com estas ameaças perpetradas por algumas figuras dentro do regime que está a gerir esse país há mais de 43 anos. Eu acho positivo para toda a sociedade moçambicana esse recurso, requerimento, contestação que essas duas figuras fizeram, e espero que a Procuradoria possa agir rapidamente para demonstrar ou ensinar aqueles que estavam habituados a marginalizar os moçambicanos a partir do momento que tinham uma opinião contrária. E também poderia acrescentar algo olhando para as duas figuras. É assim, os dois fizeram parte da elaboração de algumas leis que estamos a discutir hoje. E se há lacunas, eles também fazem parte parte do problema. Então, eu acho que também há uma meia-culpa deles, porque fizeram parte, o Teodato Nguana é um dos legisladores desse país e fez parte da elaboração dessas leis. Então, fica difícil muitas das vezes perceber ser eles a virem repudiar aquilo que eles por muito tempo estiveram ali a desenhar essas leis, e são eles mesmos a virem o público negar a legitimidade das próprias leis. Eu acho que aqui eles também têm meia-culpa em termos da sua interpretação. Eu esperava que eles também viessem a reconhecer que estas leis têm lacunas, muitas lacunas, porque não se justifica. Há uma lei que diz que renuncia o mandato da Assembleia Municipal, não pode recorrer no mandato a seguir, e hoje estão a defender que porque Venâncio Mondlane concorreu para um cargo superior da Assembleia da República, e aqueles que não fizeram mesmo. Ou seja, aqui há dualidade de critérios, o que não pode acontecer. Ou seja, há uma lacuna do próprio legislador. Então aqui temos que sentar e pensar da forma que, a partir de agora, vamos trabalhar para elaborar as leis. Infelizmente, o nosso país tem um problema que toda revisão constitucional, todas as leis são feitas debaixo do joelho, na boca das eleições. E muitas das vezes são acordos políticos, o que não facilita com que as pessoas tenham, os 28 milhões de moçambicanos, tenham aquela independência, aquela liberdade de contribuir com exatidão para uma lei que possa incluir a todos os moçambicanos. Tá, Momad, assim, como é que olha para esta? Mas eu quero recordar que são os políticos que fazem a lei. Sim. E a lei é feita para regular também os políticos. Ok. Mas quem faz a lei são exatamente os políticos.
Em relação à questão que me coloca, eu penso que o Dr. Teodato Oana, como o Dr. Teodoro Ate, expressaram aquilo que é o seu entendimento em relação a esta questão que envolve praticamente o posicionamento da RENAM. Até, por um lado, podia ser estranho, que é pessoas de calibre jurídico que estejam a defender uma posição de um elemento da RENAM. Quer dizer, seria estranho logo a priori, tendo em conta que a RENAM vai com a Frelimo para a mesma contenda, como competidor neste processo eleitoral. Deveria, provavelmente, que eles se abstivessem de dar o seu entendimento jurídico em relação a este posicionamento, tendo em conta que iria estar sendo afastado alguém que é competidor direto para o candidato do Partido Frelimo. E neste lado, eu congratulo o posicionamento dos dois, primeiro porque conseguiram separar a posição partidária da posição jurídica, que deve ser um ensinamento para todos nós. E trouxeram aquilo que é o seu entendimento. E, quiçá, mais pessoas que têm a capacidade de trazer-nos ideias não colhem o seu intelecto para a política, ou não colhem o seu intelecto a favor de um e outro partido. Agora, há também por parte do professor Julião Cubano um posicionamento que ele entende que tem que ser diferente daquele que os outros dois trouxeram. Mas até aí eu pessoalmente não vejo problema nenhum, na medida em que qualquer um é livre de divergir do argumento do outro. Mas começa a inquietar quando, nesse seu divergir, traz ao de cima a possibilidade de existirem mortes. Aí eu penso que inquietava qualquer pessoa. E também provavelmente dizer que este assunto não é somente do Partido Frelimo, não é somente porque são membros do Partido Frelimo tanto como tal. Quer dizer, nós estamos a olhar para questões públicas. Quer dizer, alguém vai para um canal de televisão e diz o que diz a respeito de um cidadão que não está presente, toda a população fica a saber que esse cidadão é possível que venha a ser morto, tal como o seu pai foi morto. Eu penso que esta linguagem, por mais que tenha sido uma parte emocional, que não tenha como objetivo fundamental, eu acredito que não tem objetivo fundamental ameaça. Já estive com o professor Cumbana em vários debates, divergimos aqui muitas das vezes, saímos para ali, já estamos a rir e vamos juntos para casa, muitas das vezes. E eu tenho a certeza absoluta que o professor... Tenho a certeza que o professor não fez no sentido de que essas pessoas, na verdade, precisam ser ao extremo ameaçadas ou vão ser mortas. Quero acreditar que não seja isso. Mas, por outro lado, também obriga com que a Frelimo possa dizer, porque o professor Julião Cumana, quando senta neste lugar onde estou sentado, falo na qualidade de mandatário do Partido Frelimo para o programa. Agora, se aparece a dizer que o Samito Tempos corre o risco de ser morto como o seu pai foi, porque na Frelimo, a Frelimo não aceita deserções como dizia, então é preocupante. É importante sim que o Partido Frelimo venha a dizer que nós não matamos ninguém. E que o que o fulano estava a dizer, apesar de na altura de o dizer, estava a representar o partido, é um pensamento individual. Porque eu estou aqui neste lugar porque o partido Renamo me mandatou para estar aqui. O que aqui eu digo é o posicionamento do partido, porque me mandatou. E acredito que é o mesmo posicionamento do professor quando aqui está. Mas também entendo que em nenhum momento o professor tenha mesmo forças ou vontade de ver essas pessoas ou traumatizadas ou que algo lhe acontece. Foi, no meu entender, no calor da expressão, mas que não sinto que haja por trás qualquer mesmo vontade para isso. Mas já estamos mesmo no finalzinho, sim, ok? Não, era só mesmo para clarificar um ponto aqui. Apesar de ter dito que são pessoas bastante conhecidas e que são pessoas que se apresentam publicamente como militantes da Frelimo, eu estava a tentar dizer que estava a tentar trazer ao facto de que se estava num período em que se discutia a questão da escolha dos cabeças de lista, etc. Mas em nenhum momento... Estava-se no calor das internas. Exatamente. Mas em nenhum momento o Cumbana fez os pronunciamentos que fez em nome da Frelimo. Não.
ele não teve mandato algum da Frelimo para se posicionar, para se pronunciar nesses termos. E é por isso mesmo que quando o Gersílio pergunta se a Frelimo devia ou não se... tomar algum posicionamento público. Se devia ou não tomar algum posicionamento. Preciso primeiro partir do ponto de que antes de membro é cidadão e ele pronunciou-se nos termos da indivíduo também conta. Eu penso um minuto. Desculpe, eu penso da mesma maneira não, como lhe deixei terminar, sim, e assim, como sempre temos nos entendido. Ele pronunciou-se, teve excessos que teve, quanto a isso não há dúvidas. A queixa dos juristas que está aqui bem referenciado foi submetido a um órgão competente. Então, eu penso que é importante que se deixe o processo correr os seus trâmites, mas, uma vez mais, penso também que é importante que tiremos lições desses processos, que precisamos construir o país em ambiente de harmonia, que precisamos de consolidar a nossa democracia, precisamos consolidar como separar essas duas águas? Julião Kumbana, cidadão, e Julião Kumbana, membro da Frelimo, militante da Frelimo. Como se separaria para qualquer um de nós aqui em relação ao meu vizinho direto, aqui em relação ao próprio Gersílio? Quer dizer, nós temos responsabilidade, em relação a assim, nós temos responsabilidade como cidadãos, nós somos responsáveis por nós mesmos e não é verdade que tudo aquilo de certo ou de errado que alguém faça tenha que ser imputado à sua organização. Quer dizer, eu penso que não é muito bem por aí. E assim ia rebater? Bom, queria dizer que provavelmente seja importante então que o Partido Frelimo corrija esse erro. Porque, se distanciasse do... Não, no sentido de que quando a gente vem para o debate na qual representamos partidos, todos nós representamos um partido. Mas eu continuo a dizer, pessoalmente, é a minha opinião, que não acredito que o professor tenha dito com intenção clara de que essas pessoas deviam ser viciadas. Como disse, muitas das vezes a gente discute com o professor aqui, mas quando saímos a conversa é totalmente diferente. Eu não quero acreditar que seja mesmo a intenção de fazer mal a alguém. E pode ser diferente, né? Porque ele pode ser diferente daquilo que mostra, mas pessoalmente tenho dificuldades de acreditar que seja essa a intenção. Tá, meus senhores, muito obrigado pela vossa presença nos nossos estudos. Seguramente que próxima semana estaremos de volta com mais temas. Tá. Vamos a esta altura olhar para a informação.